Olha nós aqui de novo, mais um episódio do Papo Nutritivo comigo, Thalita Fernandes. Seja bem-vindo, viu, gente? Se vocês ainda não conhecem, por favor, curta, compartilhe. Estamos aqui, ó, no YouTube, no Spotify, tá? Com vários temas importantes e muitos convidados tops, maravilhosos, lindos. E estamos aqui hoje com uma linda, tá? Que é a fisioterapeuta Glaucimeire. Meu pai foi criativo. Eu falei, vai agarrar. Eu fiquei ainda na cabeça, gente, Glaucimeire, mas foi... Eu te entendo. Glaucimeire, fisioterapeuta. E é uma fisioterapeuta diferente. Trabalho com uma coisa bem legal. Bem diferente, né, gente? Hoje a gente vai falar de perereca, sapo e râmide. Quase isso. E aí vamos falar de assoalho pélvico. Assoalho pélvico, esse queridinho que é esquecido muitas vezes aí. Eu até tinha comentado, né, eu falei fisioterapeuta pélvica, aí você me disse que no Brasil não pode. Pois é, olha só que coisa, né? Infelizmente, existem muitas vertentes aí. E o que acontece? Algumas pessoas preferem utilizar o assoalho pélvico, né, como foco único de tratamento. E aí, de acordo com as evidências científicas, foi observado que não dá para tratar uma mulher só pensando na musculatura do assoalho pélvico. A mulher é um complexo, Sim. Tem aspectos biológicos, a gente tem que pensar também no intestino, então muitas coisas afetam. Então, por isso que hoje a gente utiliza o termo de fisioterapeuta com atendimento na saúde da mulher. E aí tem a outra galera que fala, tá, mas e o homem, como ele é assistido? Então, eu quero usar o termo pélvico. E internacionalmente isso é muito comum, eles utilizam pélvica para referir também ao homem, mas a saúde da mulher especificamente à mulher. E no Brasil essa lei ainda não chegou, mas como é muito mais fácil falar fisioterapeuta pélvica, 90% das físios ainda utilizam esse termo, mas não é o adequado, não está normalizado para a gente utilizar. Dentro da fisioterapia, assim como na medicina, na nutrição, abre um leque, né? Para várias especialidades. E assim, eu não vejo muitos profissionais de fisioterapia especializados nessa área. Por que você escolheu assim essa área? Olha, a gente pode fazer uma retrospectiva para a gente chegar até onde eu tô hoje. Infelizmente, existem muitos tabus sobre saúde íntima. E quando se fala, então, em prazer feminino, a gente está tocando numa ferida aí de muitas pessoas. E aí eu falo, cara, mas por que não falar sobre sexualidade? Porque é importante para a mulher. Ter prazer com o parceiro ali é importante. E aí, às vezes eu ia numa roda de conversa falar sobre virgindade e é um tabu. As pessoas não falam sobre como é ter uma primeira relação, o que esperar de uma primeira relação sexual. E aí vem aqueles mitos, e vem aquelas desconstrução e eu buscando informação, falo, tá, mas peraí, o que é normal? O que é um orgasmo? Como é que eu sei se essa relação sexual tá sendo prazerosa? E aí eu fui pesquisando e estudando, falei, quero isso pra minha vida, eu quero falar para outras mulheres sobre o que eu não sabia também. E aí a gente, às vezes, é criada, né, com algumas restrições ali, e as frases mais comuns, eu posso falar por mim, que eu vi você tem que se guardar pro seu parceiro, você tem que dar prazer ao seu parceiro. Aí eu, calma aí, esse negócio não tá certo, vamos entender um contexto. E aí eu comecei a estudar sobre sexualidade, e hoje meu público é 99% mulheres com disfunção sexual, que não sabe, às vezes, o que é o normal ali de uma relação sexual. Tá sentindo dor, mas essa dor aqui é porque eu ainda tenho ímen ou será que é alguma coisa na musculatura? E aí, para ajudar essa mulherada, eu resolvi trabalhar especificamente com essa falta de informação que ainda existe. Sim, o tabu era até uma pergunta, né? O tabu é muito grande. Olha, e assim, quando a gente fala em tabu, tem muita coisa, tem muito contexto histórico por trás. E, assim, tem um livro que é maravilhoso, que é A Origem do Mundo, né? Um contexto sobre a vulva, e lá ele traz 7 pontos históricos, né? Referentes à saúde, referentes mesmo à educação, à deseducação sexual, que eu chamo, né? E basicamente são escritas por homens, né? E a história que eu acho que é a que mais me incomodou, todas são muito pesadas, mas uma que fala que um médico, acho que é John Kellogg, em um ano de 1800 mais ou menos, além de médico, ele era nutricionista. Então, ele é conhecido por inventar os sucrilhos, né? Sério? E aí, isso aí, pesquisa depois. E aí, o que ele fez? Ele queria também falar sobre educação sexual com a mulherada. E então, toda mulher que chegava com alguma queixa, ele entendia que era alguma coisa relacionada
a intimidade sexual dela. E aí, algumas às vezes chegava com dor de cabeça. E ele falava assim, você tá tocando na sua região íntima. Então, a cura para qualquer doença na mulher era a aplicação de um ácido. Então, a mulher ficava sem clitóris, ela ficava sem sua intimidade. E aí as mulheres começaram a falar assim, opa, não vou tocar na minha região íntima mais, porque senão vão aplicar ácido aqui, vão remover uma parte do meu corpo. Então, vem aí essa cultura. Então, por isso que é difícil algumas mulheres, às vezes, se olhar para lavar a própria vulva, se tocar para saber se a musculatura tá tudo certo. E aí vem muitos tabus que a gente, às vezes, escuta da nossa avó, que escutou da nossa mãe, e aí vem perpetuando. Então, é uma falta de conhecimento da sexualidade, né? E por vergonha... Né? Nossa, a vergonha é o principal. E, assim, até mesmo vergonha de conversar com outras pessoas a respeito. Assim, todo mundo acha, né, que a grama do vizinho é a melhor, né? A mais verde. Então, as pacientes costumam... A frase mais corriqueira do consultório é: eu nunca tive coragem de falar pra ninguém que eu sinto dor na relação. Nunca tive coragem de falar pra ninguém que eu não colhei minha região íntima. Porque elas acham que todo mundo, assim, tem a vida sexual perfeita, tem a intimidade maravilhosa e elas são as únicas culpadas. E aí vem a mochilinha da culpa, né? Porque a mulher já nasce com a culpa aí por várias questões. É verdade. A gente, na verdade, a mulher, né, tem uma carga muito grande. E aí, por exemplo, nós somos criados por mulheres antigas. E isso vem de... E nós não temos educação sexual na escola. Não temos. Eu não sei se isso vai mudar algum dia e tal, mas eu pelo menos não tive na minha época. Você também não teve? Não tive também. A minha filha, eu tenho uma filha, também não tem essa questão de uma educação sexual. Talvez falam uma coisa ou outra em biologia, da parte íntima, mas ainda é visto com muita vergonha. Muito. E essa falta de informação, essa falta de autoconhecimento, isso... traz prejuízos para a vida íntima, né? Assim, são grandes prejuízos, né? E é importante falar que quando a gente fala sobre educação sexual, a gente não tá falando sobre ensinar a prática do sexo. A gente tá falando sobre uma questão de conhecer o corpo, entender quais são as alterações normais, até mesmo quais são as possíveis doenças, né, que podem surgir. E aí ainda vem muito medo, talvez até mesmo... É um assunto delicado, né? Porque para o professor que tá na sala de aula ali também, não é muito fácil. Até pra gente que é mãe, né? Eu também sou da área. Ontem mesmo meu filho me perguntou, mãe, o que é sexo? Pois é. Aí eu, vamos lá, né? Chegou a fase, passou um, agora vem o outro. E a gente ainda tem aquela coisa, meu Deus, o que eu vou falar pra ele, né? Sim, porque a gente também não aprendeu, né? Não ouviu isso. Sim. Então é muito difícil. Porque por mais, por exemplo, eu fiz medicina, o corpo humano é algo, né, pra gente que é da área de saúde. Mas a gente falar e tal, tudo isso, tirar todos os tabus... ter esse autoconhecimento, falar, olha, tem isso, tem aquilo, você tem isso, tem... Enfim, é bem complicado. É um assunto complexo, assim, e querendo ou não, hoje em dia, né, ainda mais pelas questões emocionais, né, da pandemia, a gente pode perceber que teve um número muito expressivo. Eu acho que as pessoas começaram a entender questões mesmo emocionais, depressão, ansiedade, e isso também gera outro fator. Então a pessoa fala, meu Deus, eu sou uma mulher com problema. E aí começa a gerar ansiedade, medo, culpa. E isso inibe também ela de conversar com o próprio parceiro, de buscar informação e até mesmo buscar um profissional para ajudar. Então é um assunto que... Por isso que aos poucos eu vou trabalhando, até mesmo falando de uma forma mais leve, para que o outro comece a entender o assunto e fala, nossa, é por esse caminho que eu posso ir. Não preciso de me sentir culpada por ter algum problema, né? Porque se você pensar assim, eu tenho hipertensão. Pressão alta tá tudo bem, é normal. Mas, eu tenho uma queixa sexual aqui. Nossa, isso é horroroso. Sim. Entendeu? Assim... Verdade. Agora vamos começar então falando de algumas doenças... isso não é bem uma doença, mas libido, apetite sexual. Eu escuto muito em consultório. Eu até trouxe uma sexóloga, que foi a Marcele Paganini, nos episódios passados, falando sobre libido. Libido é uma queixa, principalmente para a mulher. E libido é multifatorial, né? Vários pontos podem interferir na libido. E em questão da parte pélvica, da vagina, da circulação, como você trabalha isso? Olha, gostaria muito de saber, tá? Essa questão da libido, 99% se queixam sobre a libido, né? A questão, primeiro, que a gente avalia no consultório, quando a paciente chega para mim falando das questões, algumas até relatam assim, eu tenho muito desejo,
Mas aí chega na hora, aquela vontade passa e eu já não quero mais procurar o parceiro. Então vamos pensar numa mulher que tem uma dor na relação. Eu sempre falo que o cérebro ele é muito inteligente, é uma parte do nosso corpo sensacional. Então, se durante uma relação sexual aquilo está sendo desconfortável, doloroso, ele já vai criar bloqueio, ali, né? exatamente, uma memória negativa, vai falar, isso daqui não é para ela. Então, uma queixa que a gente pode relacionar muito com a libido é essa questão. Eu falo muito sobre o ciclo da resposta sexual, que são essas fases. Às vezes a libido pode estar, quando a gente pensa na questão muscular principalmente, pode estar relacionada. Seu corpo entende isso como algo ruim. Então, é um trabalho assim de formiguinha, sabe? Porque, querendo ou não, a paciente precisa primeiro entender esse processo para aderir ao tratamento, né? Ainda mais que fisioterapeuta trabalha muito com toque, é muito próximo, né? Então, essa mulher precisa estar pronta para isso. E a gente faz todo um trabalho de readequar essa musculatura para que ela fique pronta novamente para essa relação sexual. E a gente tem até a fase mesmo do treino de penetração, para quem tem fobia, né? Que existem muitas mulheres com fobia. E aí ela começa a entender e ela se solta melhor e essa libido melhora, né? Mas porque a gente está relacionando com uma questão do corpo. Mas falar de libido também pode ser, às vezes, a falta de comunicação com a parceria, né? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, em vítimas, sobreviventes, na verdade, né? De abuso sexual. Essas mulheres têm uma memória muito ruim sobre. E por mais que elas encontrem parceiros legais, casem, ainda algumas coisas ficam difíceis para elas se soltar totalmente, né? E eu sempre dou uma dica que eu acho que vale para todas, né? É um processo muito delicado, assim, né? Eu sempre falo que é em conjunto com a psicoterapia, não tem como fazer isolado. Mas se essa mulher tem intenção de ter relação sexual, por que não ela ser a protagonista? Ela não precisa de comunicar ao parceiro, mas tira aquele dia ali, arruma um ambiente, se prepara para isso, escolha posições que vão deixá-la no controle, que isso fica muito mais favorável, né? São assim, é complexo, mas quando a gente, pelo menos da parte da fisioterapia, quando a gente fala de parte muscular, a gente trabalha tudo visando para esse corpo entender que aquilo ali é bom e ela pode querer novamente. Sim. Eu tenho um caso em consultório que a mulher foi vítima, né, de abuso sexual na infância e adolescência. E aí ela sempre, a queixa maior é da libido. Até que um dia ela me contou isso e eu falei, cara, a gente já melhorou, você já começou a fazer atividade física, já melhorou sua alimentação. Você me diz que não tem problemas com seu parceiro. Tem um temperamento estressado. Mas enfim, a gente já melhorou vários pilares. Espera, tá faltando alguma coisa. Aí até que ela me contou, falei, olha, aí eu não consigo mais sozinha. Eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar comigo. Aí foi quando ela aceitou. Mas sempre era a mesma queixa. Eu falava, meu Deus. O que tá acontecendo? Aí você olha, mas sua parte hormonal aqui tá de boa. A gente tá usando alguns vasodilatadores que melhoram e tal, isso, aquilo, outro. Mas tem alguma coisa errada, até que ela conseguiu, né? Ela já é minha paciente, já tem quase uns 2, 3 anos. Então a gente tem que ter essa relação, né? Total. Tem que ter essa conexão. Sim, é difícil para ela expressar isso. Até que ela expressou, falou, e eu falei, olha, então a gente vai procurar, né, uma equipe multidisciplinar para melhorar. E hoje ela tem uma qualidade de vida melhor. Porque é nessa posição aí, assim, ainda mais que é infância, adolescência, é uma fase de construção do ser dela. Então, possivelmente vem muita culpa. Geralmente nas consultas, as pacientes demoram umas 2, 3 para falar sobre isso, porque não é um assunto fácil. E algumas chegam no consultório totalmente devastadas. Então, você já começa a entender o perfil da paciente. Algumas, é o caso mais grave que eu já peguei, a paciente chegou no consultório, ela não conseguia falar nada. Ela ficou uns 20 minutos, quase que em estado de choque, assim, chorosa, sabe? Uma posição totalmente de fragilidade. E eu entendi que o caso dela não era algo simples. Eu vou só olhar aqui o assoalho pélvico e tratar. Eu sabia que não era só isso. Então, a conduta também é diferente. Essa paciente precisa, como você falou, se conectar e confiar no seu trabalho. E eu sempre falo, qualquer profissional que você vá buscar, se você não ter essa conexão, é quase um relacionamento, né? Se não tiver química, você não vai aderir ao que ele fala pra você. Sim, tem que ter a química. Se não tiver química, qualquer profissional que você tenha, se você não rolar a química, a pessoa não consegue. Exatamente. E eu acho que, ainda mais você que trabalha com isso, eu acho que as pessoas já pensam assim, libido é hormonal, já vamos aqui melhorar a alimentação. Então vamos, não sei o que, isso aqui. E não é multifatorial. Quando você vai ler libido... não tem como, só associar o coitado dos hormônios, que não tem culpa nenhuma. Muitas vezes nem é culpa do hormônio e culpa de outras coisas. Você falou de dor, que é a dispaurenia. Isso. Hoje,
como é muito difícil para fazer algum diagnóstico, né? Tanto o vaginismo como a dispareunia, eles são muito parecidos. Então, hoje existe uma classificação... Qual é essa diferença? Vou te contar essa diferença. Como é muito próximo, hoje em dia a gente chama de transtorno de dor gênito-pélvica penetração, né? Então, quando a gente pensa em uma dispareunia, é um problema na musculatura, que pode ser uma tensão ou um ponto gatilho, que acontece em alguns músculos específicos, né? O assoalho pélvico tem músculos muito pequenos e vários distintos ali, e alguns deles pode estar tensionado, igual na região de pescoço. Pessoas que são muito tensas, geralmente têm uns nódulos, como se fossem uns carocinhos na região de trapézio aqui do pescoço. O mesmo acontece no assoalho pélvico. Sério? A mulher acontece com muita frequência. E aí a mulher pode ter dor. Se ela conseguir ter uma penetração, por mais que tenha desconforto, a gente pode dizer ali que ela tem uma dispareunia. Pode ser só de um lado, do assoalho pélvico, o lado direito ou lado esquerdo, pode estar na musculatura profunda, na musculatura superficial, ou às vezes ela tem essa relação e quando ela termina ela fica com um pouco de cólica. Aí a gente pode dizer que essas características musculares são de dispareunia. Agora, se a mulher sente a região íntima mesmo contraindo, é como se os músculos estivessem com espasmos durante o dia. E dificilmente ela consegue ter penetração, até mesmo com o toque do dedo na região do canal vaginal, é muito dolorosa. E muitas vezes é impossível. Se ela quiser colocar um absorvente interno, se ela quiser colocar um coletor menstrual, ela não vai conseguir porque não passa nada. E aí a gente chama de vaginismo, que que são os mais comuns em consultório. E aí, dependendo dessa gravidade, também corresponde ao nível de tensão, de estresse dessa musculatura. Então, são esses dois tipos. E aí, eu vou falar de um terceiro que quase ninguém conhece e que ele é muito difícil de ser diagnosticado, que é a vulvodínia. A vulvodínia é confundida com uma infecção urinária, é confundida com uma candidíase. E o que acontece? A mulher sente um formigamento, uma ardência. Algumas relatam que parece que tem muitas formigas ali na região da entrada do canal vaginal. Outras falam que tá sentindo fisgada, parece que tá pegando fogo. E aí, elas também sentem essa mesma sensação durante a penetração. E geralmente só consegue diagnosticar a vulvodínia porque a mulher está há mais de 3 meses sentindo os mesmos sintomas e não responde nem ao tratamento de infecção urinária nem de candidíase, né? Mas é muito comum essa terceira aí. A diferença, então, digamos, dessa vulvodínia para uma candidíase, essa vulvodínia tem secreção? Não tem secreção. Ela só é referente à sensação, alteração sensorial da região da vulva. É bom aprender sobre isso, porque algumas mulheres, né, gente? Porque muitas vezes tem a candidíase. Isso. Que a candidíase também fica com a vulva avermelhada, coça bastante, tem um desconforto, incomoda bastante, queima bastante também. Só que a diferença é que tem uma secreção. Isso. E na uma vulvodínia, secreção esbranquiçada, parecendo leite cortado. Leite isso grumoso. Mesmo. Isso. Aí tem essa diferença. Eu não tinha ouvido falar sobre essa vulvodínia. Pois é, e aí olha só que caso curioso, como né? Como eu não sou da área de gineco, então você... Algumas coisas é verdade. Algumas coisas, tipo, candidíase é uma coisa que você pega, muito né? comum e tal, mas a vulvodínia é uma coisa que eu ainda não tinha estudado. E olha só que curioso, eu tô atendendo uma paciente que ela tem isso há 30 anos. E ela não sabia. Deus, gente, tá vendo? Ela não sabia. E ela teve filhos. E assim, eu falei, como é que você conseguia ter a relação sexual? E aí, passou por vários, até que um médico, enfim, avaliou e falou assim, que tal passar por uma avaliação de fisioterapia pra entender o que era? E é a vulvodínia. Que legal, tá? É bom levar esses tipos de informações, porque, tipo, assim como ela, deve ter milhões de mulheres. Chega algumas mulheres no meu consultório porque tem candidíase de repetição. E aí, para melhorar a questão da alimentação, do intestino. O nosso intestino hoje, nosso segundo cérebro. O segundo cérebro. E muitas vezes essa questão de constipação intestinal, tem mulheres que têm constipação, né? Mulheres, homens, enfim. Mas a gente está falando de mulheres que têm constipação de ficar 1 semana sem defecar. Por isso que eu sempre falo, é trabalho multi. Imagina uma mulher que está 1 semana sem conseguir evacuar. O quanto isso não impacta no assoalho pélvico. Isso também gera uma tensão, uma sobrecarga. E aí gera dor na relação. Aí ela chega assim, a relação sexual tá horrível, tá dolorosa. Aí eu sempre pergunto como é que tá o intestino. Aí vem essa queixa. Hoje o intestino é um pilar muito grande, né? Na nutrologia também é um dos pilares maiores.
Até porque no intestino, como o nosso segundo cérebro, e ali, né, foi visto que tem produção de serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, tá ligado muito à questão de algumas doenças do transtorno mental, como ansiedade. E aí a gente precisa ver todo como, na verdade, todo profissional ele tem que ver essa parte multidisciplinar, né? É por isso que eu falo, não tem como uma paciente chegar para mim e eu olhar só a musculatura do assoalho pélvico. Jamais, não tem condições. Eu sempre gosto de trabalhar isso com a equipe multi. Olha, vamos melhorar essa alimentação? Busca um Nutri. Olha, vamos melhorar a questão da atividade física? Que tal aqui um personal vai fazer atividade física? Que tal melhorar a questão também emocional? Psicoterapia. Então, é difícil olhar para uma paciente e falar assim, não, é só comigo aqui. Isso, hoje já não existe mais isso, na verdade. Sim, até porque você fica como profissional patinando. Imagina, a Aí você paciente vai não pro melhora. lado, aí melhorou aqui, mas esse aqui não tá. Aí você vai pro outro, igual aquele carro de rally que você vai pro lado e pro outro. É bem isso. E a gente falou sobre questão de candidíase, né? O que a gente pode fazer para prevenir candidíase? Porque o trinca enjoado, né? É sim, sabe? Não só melhorando a alimentação, que eu sempre falo, a gente tem que melhorar a alimentação, melhorar o intestino e tudo. O básico, né? Que é isso aí. Mas o que acontece também é que, olha só, vou falar de uma porcentagem que não sabe disso e que nem é muito falado. Existem algumas mulheres que têm alergia a tecidos e a tecidos com cor. Então, por exemplo, se uma mulher que tem uma sensibilidade na região íntima utiliza uma calcinha sintética vermelha, aquilo ali pode deixar muito irritada e alterar toda essa microbiota, né? Então, existem também a questão do modo que lava a calcinha. Tem mulheres que utilizam sabão em pó, que boa, amaciante, vai colocando aquilo ali junto na máquina com outras roupas e a roupa, na verdade, ela tá ali só um pouco mais contaminada com outro tipo de sujeira. Então, isso pode afetar mulheres que precisam passar longas horas de calça jeans. Sim. Vai só abafando a região íntima ali. Então, isso não é um mito. Não é. Isso acontece muito. E a questão que... Gente... coloca um shortinho, dorme sem calcinha, melhor coisa que tem, porque a região íntima precisa também de dar uma respirada ali, ficar abafar por longas horas. E quem gosta aí de curtir uma praia, né, tem que levar um biquíni extra, que não dá pra sair ali do mar e ficar umas 2-3 horas com o biquíni molhado, deixando proliferar ali aquela região úmida. Entendi. Então, para prevenir candidíase, vocês viram, né, gente? Olha, a calcinha vermelha para algumas pessoas é só tira. Coloca e tira rápido. Olha, brinca um pouquinho. E essa questão, normalmente as pessoas, eu pelo menos, eu já tive crises de candidíase, mas quando baixava a minha imunidade. Tem uma relação também com que não dá pra deixar de falar, assim como você mencionou, questões emocionais, né? Sim. Tem mulheres que ficam muito ansiosas. Quando eu ficava muito estressada, isso há um tempo atrás, que eu gostava de comer várias coisas, bolos, tudo, não tinha uma alimentação. Um pouco de açúcar. Não tinha uma alimentação assim, né, balanceada e tal, saudável. Gostava muito de coisas com açúcar e a cândida, né, ela prolifera nesse local aí dessa alimentação com um pouco mais de açúcares. E aí quando eu ficava estressada, baixava a minha imunidade, era candidíase, era terrível. Infelizmente. E é comum, principalmente em jovens, né? Que estão ali. Bom, é comum para todo mundo, né? Mas assim, como é o público que eu mais trabalho, quem tá ali na graduação, trabalha e tá naquele misto assim, o que eu vou fazer depois? É muitas coisas que envolvem e isso afeta totalmente a flora intestinal. Além da flora, a questão intestinal, a questão também da região íntima, ele fica totalmente alterada. E o que pode alterar, assim, flora? Olha... O que altera a flora vaginal? Coisas que podem alterar, né? Vou falar de uma coisa que talvez polêmica. Adoro polêmicas. Polêmicas, gente. É isso. Olha só, eu vou trazer sempre coisas aqui que talvez vocês não vão ver com tanta frequência. Existem perfumes, desodorantes para a região íntima, né? Sim. Nossa, maravilhosa, uma cantora maravilhosa aí lançou a linha dela recentemente, né? E, gente, imagina, você já tem bactérias maravilhosas ali para proteger a sua região íntima. E você vem com um desodorante, coloca uma calcinha sintética, uma calça jeans e vai passar o dia inteiro trabalhando ali. Não tem como essas bactérias que são boas, saudáveis, resistirem a isso. Esfoliante também. Não é toda mulher que...
existem, né, casos e casos, mas vai lá fazer uma esfoliação na região íntima, vai acabar com a flora, ducha vaginal. Tem gente que ainda faz ducha vaginal, né? Essa é antiga, né? E ainda tem gente que faz. Então, isso tudo pode alterar ali, né? E aí, vou falar de uma que é raro, mas acontece com frequência, que é o uso do coletor. O coletor menstrual é maravilhoso, mas ele precisa ser higienizado. E eu sempre recomendo que higienize antes e após, né, o uso ali, porque sabe-se Deus o que aconteceu naquela superfície que você vai colocar. E aí, tem mulheres que às vezes, hoje eu tô cansada, só jogo ali no copinho. E aquilo ali tá com um pouco de sujeira, prolifera bactéria e vai introduzir dentro do canal vaginal. Aí não tem como, isso também pode afetar ali toda a flora. Entendi. Sobre o coletor, eu nunca usei. Já me falou. Eu falo, gente, deve ser... Eu sou a rainha do coletor. Sério? Eu adoro coletor. Eu acho assim que nós, como mulheres, a gente conseguiu espaço em vários lugares, né? E falar sobre liberdade menstrual é um deles, né? Sim. Que antes a gente era restrito ao... Começou... Minha avó, eu lembro, ela usava paninho de tecido, né? Paninho, sim. Coloca o paninho. Isso! E aí a gente conseguiu depois os absorventes, os convencionais que a gente utiliza, né? E aí passou hoje pro coletor, que é um material... É um plástico bem molinho. E eu acho, assim, que é a melhor coisa da vida. Porque você colocou aquilo... É óbvio, né? Precisa de ler um pouco antes sobre... E entender como introduzir. Porque se você introduzir errado, aquilo vai gerar uma cólica em você. E você fala, nunca mais eu quero usar. Mas é só o jeito errado de introduzir. Você colocou aquilo, vai viver sua vida. Você vai fazer xixi, vai evacuar. Não tem contato nenhum com sangue, com cheiro. É a melhor coisa da vida, né? Eu recomendo pra todo mundo. Nossa, eu vou comprar. Faz a experiência e depois me conta. Lembrando que mulheres que gostam de ter relação sexual durante o período menstrual, não dá pra usar o disco. Tem que usar o coletor, porque ele não tem aquela haste que incomoda, né? Mas as duas alternativas são ótimas. Entendi. Já que estamos falando de polêmica, né? Que você me disse da polêmica, do desodorante, isso, aquilo, outro. Esses óleos também... Que as mulheres usam óleos, bolinhas, anéis, aquele monte de coisa. O que acontece? Tem que estar muito segura para usar isso, mas eu dificilmente oriento. Por quê? Tem algumas marcas aí, ainda mais dependendo de onde você comprar, que vem com tanta mistura que você não sabe nem o que tá ali dentro, né? Sim. E aí, você acredita que as pessoas utilizam uma bolinha lá dentro, né? E coloca no canal vaginal e vai curtir. Mas se você for ler, na verdade, as normas, ela não é para ser introduzida. Sim. Ela é para ser rompida e você usa aquele óleo ali. Mas aquele óleo também, e os gels, tem alguns lubrificantes saborizados. Tudo isso daí, ainda mais para quem utiliza com muita frequência, altera totalmente a flora intestinal. Aí você vai conversar com a paciente, tá, mas o que você utilizou para essa candidíase acontecer? Não fiz nada demais, não. Utilizou gel? Não utilizei gel, não. Usou bolinha, alguma coisa? Então, eu usei uma bolinha e coloquei lá dentro. E aí tem algumas que têm dificuldade de estourar, vai pra emergência pra retirar aquilo ali, é um caos. Então, isso tudo influencia. Ai, gente, eu vou ter que contar esse caso. No começo, eu fui pro interior, né? Assim que eu me formei, eu fui pro interior de Minas. E aí, a gente vai pra tudologista. E aí, eu fazia unidade de saúde também, né? Pronto-socorro e unidade de saúde. Na unidade de saúde, tinha uma enfermeira que ela fazia o preventivo, coletava o preventivo das mulheres. E aí, eu cheguei à tarde, fui almoçar, quando eu voltei, ela tava com um olho desse tamanho. Aí ela veio assim, Thalita, você tem que ver um negócio aqui no preventivo, que eu não sei o que é isso. Aí eu, vamos lá ver então. Aí a gente colocou o especo. Aí olhou. Olhamos, falei, meu Deus, gente, eu acho que isso é um câncer. Tem alguma coisa muito estranha. E a gente não conseguia ir mais profundo pra ver realmente, porque a mulher estava sentindo muitas dores. Imagina. E aí, tá, beleza, eu fui... Liguei para um colega ginecologista e falei, olha só, eu acho que essa mulher tá com câncer, que ela tá sentindo muita dor, que a gente não tá conseguindo mexer. Fiz um negócio, ele, não, manda ela pra aqui agora. Aí foi lá pro consultório dele. Depois ele me manda mensagem assim, pocando de rir. Aí ele, eu falei, o que foi que aconteceu? O seu câncer era um anel peniano que tava ali um tempo, que diz ele que por pouco essa mulher não teve septicemia, que ela começou a ter febre, porque usou e deixou. Olha só que perigo. E aí ele falou que quando te retirou, que tava com um mau cheiro. Nossa, imagino. Um mau cheiro, que ele falou que a enfermeira que estava com ele não conseguiu ficar.
Gente, olha o O perigo. perigo, né? E Tudo até- bem, né? As pessoas gostam de inovar, gente, mas olha só, cuidado, viu, gente? Não, e até mesmo a falta de informação ali sobre o uso sim, desse sim. tipo de produto, né? Por isso que assim, quer usar, compra de uma marca confiável, que vai vir ali uma instrução da forma de uso, né? De forma esporádica, não tem problema. Mas se a sua saúde íntima já não tá legal, você entende ali que já pode ter um possível problema, então evita naquela fase, né? Se você tem certeza, não, minha saúde tá ótima, aí vai fundo, né? Uma vez de vez em quando não tem problema, né? Mas existem outras alternativas também. Para quem gosta muito, por exemplo, de... Algumas pessoas preferem não utilizar preservativo e gostam de brincar mais com gel, né? Então, a alternativa que tem aí que dá para recomendar é o óleo de coco, né? Porque Ah, sim. auxilia muito mais e tal. Então, dá para fazer algumas trocas, né? Para continuar aí brincando de formas saudáveis. Essa questão do óleo de coco surgiu por agora, né, Pro? Tem pouco tempo. Isso. E pode ser usado óleo de coco para lubrificação? Pode ser utilizado sim, principalmente mulheres que já estão na fase da menopausa, têm algum ressecamento vaginal, alguns médicos também, e tem algumas pesquisas aí, alguns estudos que mostram que a mulher pode utilizar como se fosse um hidratante para a região íntima, né? E aí, vamos de polêmica de novo. Eu vou falar sobre tanto experiência clínica quanto as evidências mostram, né? O óleo de coco, ele tem vários benefícios, né? Assim, como você sabe, tem vários benefícios para tudo, né? Anti-inflamatório, antifúngico. Entretanto, não tem evidências nenhuma, gente, não tem estudos, pelo menos até o momento publicado, que fala que esses mesmos efeitos acontecem na região íntima. Então, se você estiver utilizando com o intuito de, vou usar porque é anti-inflamatório, não vai por esse caminho, porque as evidências não mostram isso. Mas como ele deixa a região ali mais molhadinha, principalmente para quem tem, né, ressecamento, as mulheres se sentem mais confortáveis, mas com esse intuito aí. E outra coisa que é importante falar, não dá para utilizar óleo de coco com preservativo, aquele que a gente compra na farmácia, que já tem com lubrificante. Porque se você usar junto, aquilo ali estoura, e se você não tá querendo uma gestação ali, pode ser que aconteça. Existem já os de látex, né? Ele, na verdade, vem como se fosse um pozinho por cima. E aí você pode usar esse preservativo com óleo de coco sem problema nenhum, que vai dar certo do mesmo jeito. E fica com um cheirinho de coco. E aí a galera que não curte também já não vai por essa. Tem um óleo mineral aí. Tem um óleo mineral também, né? Que pode fazer o uso como lubrificante. Isso. Tá, e seguimos com polêmicas. Eu fiz crossfit por muito tempo na minha vida. E é muito peso que a mulherada pega. Esse peso, né? Essa força que a gente faz. É necessário fazer uma fisioterapia do assoalho pélvico? Isso vai interferir ao longo de um tempo? Então, vamos falar sobre as crossfiteiras. Para levar isso a uma incontinência urinária ou qualquer... Porque é uma atividade de alto impacto, né? E aí, Sim. Só para ficar mais lúdico, para entenderem, nosso corpo tem pressões, né? Pressão arterial, que é o que mantém. Do mesmo jeito acontece a pressão intraabdominal. E é ela que vai manter ali, né? Quando vem uma força interna maior, ela vai distribuir. E um pouco dessa distribuição de força vai para o assoalho pélvico. Então, nessas atividades, há um aumento dessa pressão que dissipa para o assoalho pélvico. O que acontece? Um estudo recente, inclusive, mostrou que o maior problema que acontece é que praticantes de crossfit têm um atraso na contração do assoalho pélvico. Então, se essa mulher já não tem ali uma força adequada, e esse atraso está acontecendo, por mais que ela tente contrair durante o momento que ela vai pegar ali o peso, não vai dar certo e aí pode ser que tenha continência urinária. Então, assim, se não sabe de nada, eu não sei se meu assoalho pélvico tá bom, não sei se eu tenho força, não sei se eu tenho esse atraso na contração, vai lá, faz uma avaliação, entende como é que tá o perfil dessa musculatura, entende como você pode usar o exercício de contração durante a atividade. Dá para associar os dois de qualquer forma. Mas algumas mulheres têm tendência, principalmente quem já teve gestações, né, ali que deixa o assoalho pélvico um pouco mais fragilizado, pode estar influenciando sim. Mas também, é porque às vezes fala assim, crossfit dá incontinência urinária, não vou praticar, né? Não, acho que dá isso, né? Dá pra gente fazer ali o melhor dos dois mundos, que vai dar bom do mesmo jeito. Porque teve uma queixa de uma paciente jovem até, sem filhos, que todas as vezes que ela fazia um movimento, às vezes ela sentia...
vou fazer um teste. Lembrando que é só um teste aqui. Aí lembrar que ela fazia xixi. Mas é só um teste, isso não configura uma consulta. Mas olha só pra você ver. Você aí de casa, presta atenção nesse seguinte comando. Imagina que você fique sentada assim, fecha os olhos e aí entende onde está as partes do seu corpo. E aí eu vou pedir pra você agora pensar só na região íntima. Quando eu falo região íntima é vagina e ânus. Então vamos lá. Pensou na vagina, no ânus. Agora vai lá, contrai. O movimento que você vai fazer é de sugar mesmo. Então você vai puxar pra dentro, como se você fosse segurar um xixi, mas soltou. E aí agora eu vou te perguntar. Você sentiu que a região de vagina e ânus puxou pra dentro? Você sentiu que bumbum e barriga mexeu junto? Boa parte vão responder que sim. Então, as mulheres não... isso significa que não tem uma boa coordenação da musculatura, não sabe a forma correta de contrair. E aí, às vezes, vai fazer uma atividade e fala, não, eu sei contrair o assoalho pélvico. Aí contrai tudo bagunçado. A forma correta de uma contração é não mexe barriga, não mexe perna, não mexe bumbum. Então, na hora de contrair, você vai sentir vagina e ânus vindo pra dentro. É um movimento bem sutil, que ele vem pra dentro mesmo. E aí, se você consegue puxar isso de uma forma eficaz, tá ótimo. Aí a parte mais difícil é a resistência, né? De manter isso por 5, 10 segundos, a mesma intensidade de contração. E aí, às vezes, é muito engraçado que chega a paciente, não, eu sei contrair, eu tenho força. Você vai ver, tá uma bagunça. Então, é só alguns ajustes que dá pra adaptar e ela fazer qualquer atividade que ela quiser. Arrasou. Viu, né, gente? Nossa, eu amei. Eu fiquei aqui de olhinho fechado. Aí você fala, onde tá mais... Não, e sinceramente, eu fiz tudo errado. É muito comum. Foi errado. Vou ter que ir lá marcar uma consulta. Quase ninguém mesmo. A gente não aprende isso na vida. Isso também é educação sexual. Educação sexual. Verdade. Em relação à incontinência urinária, tem algumas mulheres mais na menopausa, né, já idosas, que tem essa probabilidade de ter incontinência urinária hormonal, porque os nossos hormônios androgênicos, eles também vão entrando em falência, também vai diminuindo, e também por uma fragilidade muscular do assoalho pélvico. Exatamente. O próprio envelhecimento, né? Se a gente tá adolescente, o nosso corpo é de um jeito, a gente tá na adultez é outro, e quando a gente já tá ali entrando na fase da menopausa, o nosso corpo também já tá totalmente modificado. Porque tem algumas mulheres que falam assim, nossa, eu fui tossir, eu fui rir, fiz xixi. Então, imagina só, um músculo, a gente pode falar isso com qualquer músculo do corpo, e o do assoalho pélvico não é diferente. Se esse músculo nunca foi treinado, e aí para mulheres que tiveram 2, 3 partos, que foram vaginais ou não, tudo isso já gerou modificações no corpo. Então, quando ela já tá lá com seus 45, 60 anos, o corpo já tá totalmente enfraquecido. Então, é muito comum. Vai espirrar, vai tossir, vai gerar ali uma sobrecarga nessa pressão e aí vai escapar xixi. Por exemplo, mulheres que são alérgicas, espirram muito e ficam tossindo muito, vai só aumentando ali, impacto na região íntima, impacto. E aí, se esse músculo tá fraco, vai acontecer ali de ter escapes, né? E é muito comum, algumas falam assim, não, mas eu nem perco xixi. Aí, se for no final do dia, cheirar a calcinha, tá com cheiro de xixi. Aí tem incontinência urinária. É um indício que tá tendo... Quais são os indícios, assim, que eu posso saber? Tô perdendo xixi. Porque muitas vezes a pessoa nem sente que tá perdendo xixi. Nem tem essa percepção. Há algumas características que são assim, a gente pode falar tanto da bexiga hiperativa, que são mulheres que não aguentam segurar xixi, né? A bexiga tem uma capacidade de 350 a 450 ml de xixi. Então, a gente pode pensar que a cada 2 horas e meia, 3 horas, é um bom tempo para esvaziar. Então, se a mulher tá indo no banheiro a cada 15 minutos ou a cada 1 hora, isso tá errado. E aí, a gente vem de uma cultura também, que eu aprendi isso, que é o xixi preventivo. Menino, vai sair de casa, vamos fazer xixi pra não fazer na rua. E aí, você cresce com aquilo, sua bexiga nem tem tempo de encher. Antes de chegar na capacidade máxima, já tá perdendo. Então, tem esse tipo de incontinência urinária. E tem o que a gente fala também que é relacionado a essa fraqueza da musculatura, né? Vai pegar uma criança no colo aqui, tá escapando algumas gotinhas de xixi. Ai, fui pular, perdi xixi. E é uma coisa muito também, assim, a parte da alimentação não tem como. Tem alguns alimentos que são irritativos, né? Então tem gente que toma 2 litros de café por dia, a bexiga fica ali. Aí vai no banheiro a cada minuto, não dá tempo de chegar, perde antes. O caso mais grave que eu já atendi é de uma paciente que a cada 1 passo era um jato de xixi, ela não tinha controle nenhum. Aí ela, eu tô usando fralda, eu não consigo mais sair de casa. E aí afeta a questão emocional, a socialização e tal, tudo.
Eu tenho uma amiga, agora eu lembrei disso, gente. Quando ela falava, quero fazer xixi, eu quero fazer. Rapaz, tinha que fazer xixi, tinha que arrumar um Não dá tempo de banheiro. esperar. Não, e ela, uma vez, a gente tava num show, e aí não tinha, tava lotado o banheiro e fila, não sei o que. Ela fez xixi na roupa. Não dá pra... A gente mais novo achava aquilo, pô, você fez xixi, você bebeu. A gente nem tinha bebido uma, tinha começado a tomar alguma coisa. E quando ela falava, preciso... E até, acho que até pouco tempo atrás, ela tinha... É comum, o que a gente usa muito como recurso para entender o perfil miccional é o diário miccional mesmo, né? Uhum. Aí anota ali qual hora ela foi fazer xixi, teve vontade, perdeu, para entender. Tem mulheres que vão 20 vezes durante o dia, e eu nem tô considerando o período da noite, durante um período ali de 12 horas. Então é muito para essa bexiga ali. E aí, o que acontece? Muitas vezes você vai no nutricionista, no nutrólogo, no médico, enfim. E aí ele fala bem assim, olha só, amada, você tem que tomar 2,5 litros de água por dia ou mais. Tem gente que não toma água porque Exatamente. vai muitas vezes ao banheiro. E aí fica, não vou tomar água porque senão eu vou ter que ir ao banheiro. Aí se você não toma água, enfim, tem todos os transtornos de não tomar água. Se eu tomo água, eu viro uma mijona. Aí... É uma confusão. É uma confusão. E aí, você falando sobre isso, dá pra você linkar questões de algumas pessoas não tomarem água porque realmente fica fazendo xixi o tempo inteiro. Aí eu puxo a orelha dessas pacientes, porque é isso, elas não tomam água. Eu falo, mas não tem relação, vamos treinar essa bexiga? Isso, tá, então é hoje treinável. É um treino, a gente fala que é o hábito dela mesmo que a gente treina. Tá, se hoje eu vou a cada 1 hora no banheiro, vamos tentar assim hoje, 1h10, amanhã 1h20, e aí com o passar dos dias, ela consegue aumentar essa capacidade vesical para resistir mais tempo, né, sem ir ao banheiro. Mas a gente precisa entender também qual o perfil que ela vive, qual o contexto, qual é a realidade dela, para o tratamento também fazer sentido, né? E as orientações mais ainda. Entendi. E assim, quais exercícios, assim, fala assim, uns 2 assim, que a gente pode fazer. Vamos lá, gente, anota aí. Começa a anotar. Eu acho que 2 exercícios, assim, que são fundamentais, que não dá para deixar para fora a gente precisa treinar abdômen. O abdômen, ele tá ali alinhando o nosso quadril. Se o abdômen tá fraco, o assoalho pélvico, ele vai estar desalinhado e vai enfraquecer. Gente, trabalho abdominal aí, ó. Existem, né, abdominais simples para ser executado em casa, né? Eu nem vou entrar no contexto da diástase aqui nesse momento, porque tem algumas restrições. E o próprio treino mesmo. Olha só que dica maravilhosa. Vai escovar os dentes. Eu já ensinei aqui que não pode contrair o abdômen e o bumbum durante a contração de assoalho pélvico. Mas vai escovar os dentes aqui, ó. Pensa assim. Tô escovando os dentes aqui. Movimento pra cá. Vou contrair seu assoalho pélvico. 1, 2, 3, 4. Do outro lado faz 10 sequências. Acordou de manhã, vai escovar os dentes? Contrai 10 vezes o assoalho pélvico e solta. Fazendo isso todo dia, você mantém ali, né, os exercícios. E aí, lembrando, gente, mulheres que sentem dor na relação sexual não devem praticar esse tipo de exercício porque a potencializa ainda mais. E exercícios prescritos em consultório é diferente de pompoarismo também, porque tem uma vertente aí. Sim. Tá vendo? É muita coisa pra falar. Eu falei bem assim, gente, eu ia perguntar sobre pompoarismo, falei, não vou perguntar não, que nós vamos entrar em outras coisas. É um mundo muito grande. Vai ter que ter outro episódio pra gente continuar falando aqui sobre essa parte de saúde da mulher. Saúde da mulher é maravilhoso, tem assunto aí infinito. Tem, o pior que tem. E se a gente for linkar tudo, né, com a parte de nutrologia, de nutrição, aí a gente vai linkar com isso, aquilo, outro, e aí fica essas várias dúvidas que as mulheres têm. E aí a gente pode falar de alimentos que podem favorecer a libido. Então, assim, sim. Tem muita coisa. Tem um tempo atrás, né, que eu fiz o episódio com a sexóloga, e aí peguei e tal, e falei bem assim, mas eu não vou comentar com ela, porque se a gente entrar nesse tema de quais alimentos que melhoram a libido, de alguns vasodilatadores também que pode melhorar a questão da libido, tudo isso, eu falei, não, melhor não. A gente vai fazer um outro episódio falando sobre isso. Mas assim, eu só, para contextualizar, finalizar também a contextualização de libido, eu sempre dou algumas dicas. O que faz sentido para você? A alimentação, que é fundamental, né? Por que não inserir ali algumas coisas que podem influenciar? E é um hábito que, pelo menos, funciona para mim, tem que ver se funciona para você, que é o hábito da leitura, gente, porque o cérebro, ele precisa entender que uma relação sexual pode ser legal, que você pode ter estímulos diferentes, né, e leitura, ela pode favorecer muito o seu autoconhecimento com o corpo, como sentir, como ter estímulos diferentes, isso aí influencia totalmente, e conversa, eu acho que conversar com o parceiro, o que você gosta, o que você não gosta, por exemplo, eu vou falar 50%, mas esse índice pode ser muito mais.
das mulheres não têm orgasmo durante uma penetração. E essa aí era a última pergunta que eu ia te falar, bem assim, vamos lá, numa rapidinha. Tem mulheres, tipo, já dos seus 40, 50 anos, que chega pra você e fala bem assim, eu nunca tive um orgasmo. E aí a gente vai entender o contexto dessa mulher. Isso é comum, muitas mulheres não vão ter orgasmo durante uma penetração. Aí eu falo, tá, mas foi sempre só com penetração? Sempre com penetração. Porque, gente, a anatomia da mulher é diferente do homem, né? O clitóris, ele tá acima, o canal vaginal tá embaixo. Então, se não houver um estímulo do clitóris durante a penetração, dificilmente essa mulher vai ter um orgasmo. E também tem sex toys para auxiliar mulheres que são mais livres e elas gostam de explorar o corpo. Tem outras formas de sentir orgasmo. Mas aí você tem que entender o que significa sexo pra você. Se o sexo pra você é só curtir ali com a sua parceria e sentir o orgasmo não é uma prioridade pra você, então tá tudo certo. Agora, se sentir orgasmo pra você é prioridade, converse com seu parceiro. Olha, eu gosto disso, gosto de ser estimulada assim, daquele outro jeito, pra mim faz mais sentido. Então, é tudo saber. Primeiro, o autoconhecimento é importante. Sim. E a comunicação ali com a sua parceria. Verdade. O autoconhecimento é a base de tudo. Tudo. Esses dias eu tava conversando e falando, e falei bem assim, gente, sabe por que as pessoas erram tanto na questão de procurar um emagrecimento e tal? Elas não têm um autoconhecimento, elas não sabem realmente o que elas querem. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso me conhecer, né? Me conhecer, saber o que eu quero para eu poder expor isso e conseguir chegar naquele objetivo. Exatamente. A gente geralmente aprende a entregar a responsabilidade pro outro, né? Sim, sim. E quando fala de uma relação sexual, a gente às vezes pensa em agradar a parceria. E aí a gente às vezes é negligenciada. Por isso que eu sempre falo, mulherada, vamos se conhecer, o que você gosta, vamos aprender. E aí a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, a gente vai quebrando essas barreiras. As barreiras, os tabus, a vergonha, tudo. Porque realmente isso é um assunto que dá vergonha. Olha minha cara, essa vermelha. Mentira, gente. Ai, Deus. Mas olha só, eu amei, tá? Ai, eu adorei. Amei muito. Você sabe que tá vencendo na vida quando é convidado. Vamos pro Broadcast. Eu falei pra todo mundo, venci na vida, gente. Vou falar sobre o quê? Sobre o que eu mais adoro falar, que é sexualidade e saúde íntima. Não, e nós vamos voltar aqui outras vezes. Me chamou, eu tô vindo. Vou te chamar com certeza. Vou chamar a Marcele Paganini também. Marcele Paganini sendo sexóloga. Maravilhosa. Aí já era. Nossa, super mais de metro. Aí já era. A gente já vai falar, Cleiton, pode reservar aí 4 dias que a gente vai ficar lá. Aqui, ó, retiro. Tem muito assunto legal. Muito assunto legal. Eu acho que essa educação da sexologia, da sexualidade, né? A gente precisa levar isso para as pessoas. Exatamente. Porque tem muita gente sofrendo aí calado. Isso. Não sofram calado, gente. Bora. Eu sempre falo, a vida é muito curta para não sentir prazer. Não sentir prazer. Verdade, a gente precisa sentir prazer na vida, né? É uma correria louca. Não dá tempo, às vezes, nem de pensar. Verdade. Bem que o Matheus falou que eu ia curtir esse papo, tá? Eu adorei aqui trocar ideia com você. E é sempre bom a gente tá aprendendo um pouquinho mais com o outro. Com certeza. Eu fico aqui, mas só absorvendo, tá? E antes de vir pra cá, eu fico só falando, gente, eu tenho que ler isso daqui, porque não é uma área, né, minha. Principalmente se eu fosse de ginecologia ainda, na parte de gineco, a gente ainda sabe um pouco mais. Mas não é uma área, assim, que eu estou ali todos os dias e tal. Então, eu fui pesquisar algumas coisas pra gente poder conversar. Mas também você foi falando tudo. Já foi falando. Eu falei, pera que ela tá falando da pergunta que eu ia fazer, gente. Porque é um assunto tão fácil que você vai me dando um assunto no outro. Vai me dando um assunto no outro. Aí, daqui a pouco já entrou em que depois eu falei, pera que ela já tá falando tudo que eu ia perguntar. Isso porque não dá tempo. É porque é muito grande. Da gente falar de muitas polêmicas que tem por aí. Sim. Quando a gente fala em saúde íntima, sexualidade, parceria, em crenças... Olha, é um assunto sem fim. Verdade, e eu gosto de polêmicas, então a gente já vai ver Estamos outro no lugar dia certo. Pra gente sentar e falar sobre polêmicas. Adoramos. Muito obrigado. Deixa seu @ para as pessoas ir lá ver seu trabalho. Olha, gente, meu nome é difícil, eu sei. Meu pai estava inspirado, primeira filha, tinha tempo para isso. Mas vamos lá. Meu @ é Glaucimeire Carvalho, tudo junto. E lá no meu Instagram falo, né, sobre saúde íntima, sexualidade. Dou dicas aí também para mulheres que têm dificuldade mesmo de ter prazer durante a relação sexual, né? E o intuito é esse, educação sexual em primeiro lugar, né? Que eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Viva com prazer, minha gente. Bora ter prazer. Gente, muito obrigado, né? Curta, compartilhe. Adorei, tá? Adorei esse tema. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Curta, compartilhe. Estamos no YouTube, no Spotify. É nóis. Beijo. Beijos. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Tchau.